Hoje é sexta-feira, 31 de dezembro. A retrospectiva de 2021 da TV Borborema está começando. E a nossa retrospectiva começa justamente com os principais fatos da área policial este ano. No dia 27 de abril, um crime bárbaro chocou Campina Grande. O dono de uma tapiocaria acabou morto depois de reagir a um assalto. O comerciante Josimar da Silva, de 45 anos, foi alvejado a tiros dentro do próprio estabelecimento por um criminoso que tentou assaltar o local. Uma tapiocaria que fica na Avenida Plínio Lemos, no bairro das Malvinas. As câmeras de segurança registraram toda a ação, que aconteceu por volta das 9 horas da noite desta segunda-feira. Nas imagens externas é possível ver o momento em que o bandido chega com outro homem em uma moto. Ele desce e entra sozinho no estabelecimento, enquanto o comparsa aguarda na rua lateral. Dentro da tapiocaria, o bandido se passa por cliente, chega a olhar o cardápio, enquanto espera ficar sozinho com os funcionários. Ao perceber que o último cliente deixou o local, o criminoso rende uma funcionária e anuncia o assalto. É nesse momento que Josemar entra em luta corporal com o bandido, que atira a queima-roupa no comerciante, que ainda chegou a ser socorrido para o hospital de trauma, mas não resistiu aos ferimentos e acabou indo a óbito. Nessa outra imagem é possível ver o momento em que o criminoso e o comparsa fogem pela rua de trás do estabelecimento. Os responsáveis por esse crime foram presos, julgados e condenados. O executor foi condenado a 22 anos de prisão e o comparsa dele a 17 anos. No início do mês de junho, o funcionário de um banco acabou sendo brutalmente assassinado pelo próprio companheiro. O crime aconteceu em um apartamento no centro da cidade. O crime aconteceu dentro de um apartamento deste prédio, localizado na rua Luiz Soares, no centro de Campina Grande. Por volta das 10 horas da manhã, o corpo de um jovem foi encontrado com perfurações de faca e bastante ensanguentado. O rapaz foi identificado como João Vitor, de 22 anos de idade. O jovem trabalhava neste banco, no centro, mas não foi confirmado se era do quadro efetivo. A violência contra João Vitor foi tanta que a faca usada no crime quebrou. Formavam um casal homoafetivo, segundo informações que nos foram passadas, e a síndica disse que eram pessoas discretas, viviam como irmãos, tranquilo. Chocou a todos os moradores, né? E o acusado, na pessoa de João Edgley, ontem teve essa iniciativa de se armar, foi ao prédio e desferiu contra o companheiro 23 golpes de faca que o levaram à morte. Segundo o delegado, a vítima vinha se queixando de atitudes violentas do companheiro. Ele tinha desabafado com algumas pessoas lá, moradores do prédio, alegando que estava sufocado, que o companheiro era bastante ciumento e agressivo, ele não podia conversar com ninguém, não podia ter amizade, não podia ter amigos. As câmeras do prédio registraram o momento em que o suspeito, João Edgley Costa Noberto, de 29 anos de idade, chega ao edifício com uma mochila nas costas. Nestas outras, conforme a polícia, após o crime, as imagens mostram ele descendo a escada do prédio, tomando certo cuidado para não fazer barulho. E, por fim, uma câmera de monitoramento, já do lado de fora, registra João deixando o local. O responsável pelo crime foi preso e continua detido. Ainda não existe previsão para o julgamento. Já no mês de agosto, um dos casos mais chocantes do ano foi registrado na cidade. Um adolescente de 15 anos matou a própria mãe com vários golpes de faca. O crime aconteceu na frente de um filho da vítima, uma criança de apenas 5 anos. Rua Eulália Rezende Pereira, bairro Bodocongó 3. Foi nesta casa que um crime brutal e insano aconteceu. No terraço da residência, o filho matou a mãe e depois acabou apreendido por um policial militar. Viviane de Souza Rodrigues da Silva, de 31 anos de idade, era uma mãe dedicada que amava o filho de 15 anos. E ele tirou a vida dela com mais de 30 golpes de faca. Esse crime foi presenciado pelo irmão de 5 anos. Na rua, pessoas que procuramos para falar sobre o caso não quiseram se pronunciar. O delegado Francisco Assis Silva foi quem tomou o depoimento do adolescente.
É impossível não ficar indignado com o relato. Delegado, o que mais lhe chamou a atenção ontem no depoimento do adolescente suspeito? A frieza com a qual ele confessou a prática, né? Ele disse que assassinou a mãe, não foi porque ela negou dinheiro para ele, não. Disse que é usuário. A gente já sabe que ele usava maconha há 3 anos, ele começou aos 12 anos de idade. Segundo ele, viu a foto do pai, que ele perdeu aos 8 anos de idade, o pai foi assassinado, e ele supõe que a mãe tenha tido participação nesse assassinato. O adolescente continua apreendido, cumprindo medida socioeducativa no lar do garoto, que fica em Lagoa Seca. Já esta semana, nos últimos dias do ano, um caso ainda repleto de mistério foi registrado. Um estudante de engenharia foi assassinado enquanto trabalhava como motorista por aplicativo. Detalhe, era a primeira vez que ele estava trabalhando no período da noite. Era por volta das 9 horas da noite quando moradores da rua Valéria dos Santos, em Bodocongó, perceberam que um veículo que estava parado no meio da rua estava pegando fogo. No local, ninguém quis gravar a entrevista, mas alguns relataram que somente ao apagar as chamas que perceberam que havia um corpo dentro do veículo. Tratava-se de Daniel Vitor Cavalcante, de 21 anos, encontrado já sem vida no carro que ele rodava como motorista de aplicativo. Ele tinha um braço queimado, não havia lesões de tiro ou arma branca, mas uma marca no pescoço. O jovem não era envolvido em práticas ilícitas, não tinha vício, não tinha inimigos, era evangélico, de uma família bem estruturada, inclusive. No local, quando fomos chamados, estava já o veículo, o fogo já tinha sido apagado por um popular que estava passando no local, o corpo da vítima estava no banco de trás, de bruços, e após a chegada da perícia, pudemos verificar que não havia nenhum tipo de perfuração, nem por tiro, nem por faca, e sim o corpo chamuscado em algumas partes, mas também dava para identificar a pessoa, não foi uma coisa que tomou todo o corpo, e uma marca no pescoço sugestiva de ter sido feita uma abordagem ou por meio de um cabo de celular, que tinha alguns dentro do veículo, carregador de celular, ou um cadastro, algo nesse sentido. A seguir, você vai relembrar perdas marcantes da Paraíba este ano por conta da pandemia e também como foi o início da vacinação contra a Covid-19 aqui em Campina Grande. O começo do ano foi marcado por perdas, desta vez em função da Covid-19. Uma delas foi a do cantor Genival Lacerda. O rei da Munganga morreu após complicações da doença e foi sepultado sob forte comoção no cemitério do Monte Santo. O corpo de Genival Lacerda chegou a Campina Grande no início da noite. Muito emocionado, João Lacerda, um dos filhos que morava com ele em Recife, falou sobre o que ele disse ser o pior momento de sua vida. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. E está sendo, né? Está sendo. E é um guerreiro. O rei da Munganga, o rei da Paraíba, nos deixou. É um momento de muita dor. Mas a vida é assim. Um cortejo fúnebre seguiu pelas ruas da cidade até chegar ao cemitério Nossa Senhora do Carmo, o cemitério do Monte Santo. Lá, fãs e amigos esperavam para uma última homenagem que foi feita ao som do autêntico forró em clima de muita emoção. O sepultamento aconteceu em Campina Grande a pedido do próprio Genival, que foi enterrado ao lado da mãe e outros parentes no cemitério do Monte Santo. Genival Lacerda percorreu o mundo inteiro enaltecendo Campina Grande e a cultura nordestina e voltou para descansar na cidade a qual o rei da Munganga declarou todo o seu amor ao longo de sua trajetória artística. Na política, uma das principais perdas, também por conta da Covid, foi a do senador e ex-governador da Paraíba, José Maranhão. Ele foi sepultado em sua terra natal no dia 10 de fevereiro deste ano, uma quarta-feira.
Dezenas de coroas de flores estavam no altar da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, em Araruna, onde o corpo do senador e ex-governador da Paraíba foi velado durante toda a madrugada e manhã desta quarta-feira. Sobre o caixão, as bandeiras do Brasil, da Paraíba e Araruna, cidade natal de Maranhão. Uma pá e um capacete usados na construção civil também estavam sobre o caixão, uma referência do apelido de mestre de obras durante o período em que foi governador do estado. A missa de corpo presente começou às 9 horas da manhã. Parentes, amigos e admiradores acompanharam a cerimônia. O acesso à igreja foi limitado pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Por isso, moradores acompanharam do lado de fora, na praça em frente à Matriz. Bastante emocionada, a viúva de José Maranhão, a desembargadora Fátima Bezerra, falou como foram os últimos momentos do senador. Eu disse, pega esse telefone, coloca no ouvido dele e com a sua outra mão você pega no coração dele. Aí eu disse, meu amor, desapegue, não olhe para trás. Esse mundo é passageiro, na terra só vale o bem que a gente faz. Eu estou sentindo que uma luz muito bonita está lhe chamando, essa luz é Jesus. Então, por amor a mim, eu lhe peço, meu amor, não olhe para trás, olhe para frente e dê esse abraço a Jesus. Quem está lhe acolhendo é Jesus. Mas o ano também foi marcado pelo início da vacinação contra a Covid-19. Aqui em Campina Grande, ela começou ainda no mês de janeiro. E o primeiro vacinado foi um técnico de enfermagem que dormia no terraço de casa, para não correr o risco de infectar a mãe, já que ele estava trabalhando na linha de frente do combate à pandemia. Era 12:30 quando o técnico em enfermagem Joséildo Batista, de 33 anos, recebeu a primeira dose da vacina Coronavac. Ele foi o primeiro campinense imunizado. A gente se sente muito feliz, né, em saber que o que passou de hoje para trás foram momentos difíceis e daqui para frente vai ser uma nova história, uma história de esperança, onde não só eu, como eu desejo que todos sejam vacinados e a gente possa viver com tranquilidade. Além dele, outras 2 funcionárias do Hospital Municipal Pedro I receberam as doses em um ato simbólico de início da vacinação. As vacinas chegaram em Campina Grande no final da manhã sob um forte esquema de segurança da Polícia Militar, que envolveu até um helicóptero. O município recebeu 4.194 doses na 3ª Gerência Regional de Saúde. O prefeito da cidade considerou o momento histórico. É um momento marcante para a nossa geração, não apenas para quem está à frente da gestão pública, mas é um momento marcante para todos nós. Fica o registro na história, como eu disse. É o primeiro dia da nossa vitória sobre esse vírus, é o primeiro dia da vitória de Campina Grande, da Paraíba, do Brasil. A seguir, relembre como foi o ano completamente oposto de Campinense e 13 no futebol. No futebol, o ano foi inversamente proporcional para 13 Campinense. O Galo terminou amargando o lado ruim dessa história. O alvinegro não passou da primeira fase da Série D e ainda foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Paraibano para o modesto São Paulo Cristal. Vamos relembrar. Na primeira etapa, o jogo ficou disputado e as equipes tinham dificuldades para criar. Quando as oportunidades surgiam, esbarravam nas boas defesas dos goleiros. No segundo tempo, 13 se lançou ao ataque, e se a bola parada poderia ser decisiva, cada lance levava perigo. Foi assim que surgiu a melhor oportunidade para o Galo. 30 minutos do segundo tempo, falta cobrada por Vitor, Nunes deu rebote e Birungueta foi derrubado dentro da área, penalidade máxima para o 13. O próprio Birungueta, artilheiro do paraibano, foi para a bola com paradinha, mas chutou para fora. E assim a decisão da vaga se encaminhou para as disputas por pênaltis. O São Paulo Cristal marcou com Leandro Cearense, Gustavo, Jailton e Birubiru. O 13 marcou com Victor, Bruce e Marlon, mas Fernandinho acertou o travessão e pôs o Galo em desvantagem. E coube ao experiente Augusto Recife a última cobrança. Ele foi para a bola e concluiu.
100% de aproveitamento na marca da Cal. São Paulo Cristal, 5-3 nas penalidades. Já o Campinense foi campeão paraibano e, de quebra, ainda conquistou o tão sonhado acesso à Série C, em um dia que marcou o reencontro do time com a torcida. A decisão foi emocionante e o acesso veio nos pênaltis. A decisão contra o América de Natal não foi nada fácil. A Raposa começou fazendo uma verdadeira blitz no ataque, tentando o gol, mas o time potiguar se defendia bem e tentava explorar os contra-ataques. O jogo terminou 0-0, mesmo placar da primeira partida em Natal. Pênaltis. A Raposa abriu a sequência, perdendo. Dione chutou e Reinaldo defendeu. Depois uma sequência de acertos nas cobranças para os dois lados. Até que Esquerdinha foi para a bola pelo América, mandou a bomba, só que a bola explodiu no travessão. Estava tudo igual. Matheus Regis marcou para a Raposa e Rony chutou para fora. Era a cobrança de Mauro Iguatu, o eterno herói raposeiro nos pênaltis. Se ele fizesse, acabava. E pelos pés do goleiro, que se acostumou a salvar com as mãos, o acesso veio. É final da nossa retrospectiva de 2021 da TV Borborema. Para você, boa noite, um feliz ano novo e que em 2022 a gente tenha sempre boas notícias para te dar.